Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula de número 5. Eu estou muito feliz de gravar essa aula porque ela fala de assuntos importantíssimos para a gente. Porque além de mostrar a hierarquia das leis do nosso país, nós também vamos discutir nesta aula as questões de como é que a gente vai fazer para ler um artigo. E para isso eu vou trazer aqui um texto de lei e explicar cada detalhe dele para que você possa dominar esta técnica. Qualquer lei que você for ler, pelo menos entender como está distribuída cada item e o que quer dizer cada coisa. Independente, naturalmente, de a gente saber o conteúdo, porque existe a necessidade de conhecer os termos jurídicos, mas ao menos saber por que existem parágrafos, alíneas, o que é o caput e coisas desse sentido. Mas primeiro nós vamos falar da hierarquia das leis. A hierarquia das leis ela é muito importante, por quê? Porque as leis elas têm uma espécie de hierarquia dizendo que uma lei maior tem mais força de decisão que uma lei menor. Em que sentido isso? No sentido de que uma lei menor não pode ter nenhum artigo, nenhuma questão que esteja tratando que vá contra o que diz uma lei maior. Então, por exemplo, se uma lei maior diz que A pode fazer a atitude X e a lei menor diz que A não pode fazer a atitude X, a depender da situação, esta lei ela está ilegal, porque ela contraria uma lei superior. Então, para isso, é preciso analisar muito bem a estrutura das leis que nós temos no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo fora do direito empresarial, do direito penal. A Constituição brasileira diz que é proibido matar. Aí vem um código qualquer e diz, para quem agir da forma A, pena, morte. É proibido pela nossa lei nacional. A nossa Constituição proíbe a pena de morte. Então esta lei ela não tem validade nem eficácia. Ela é inconstitucional. Percebe que a depender de onde você enquadra os princípios básicos, eles devem estar no nível mais alto possível para que nenhuma lei interfira. Aí está uma das razões de certos princípios estarem na Constituição, porque a Constituição, como nós vamos demonstrar para vocês, é a nossa lei maior. Quando há conflitos entre normas, às vezes de leis que elas são hierarquicamente diferentes ou às vezes até no mesmo nível, quem vai decidir quando há esse conflito é o Judiciário, a menos que nós estejamos diante de uma norma que contraria a Constituição. Contra a Constituição, cabe somente ao STF julgar como resolver essa questão. Às vezes, quando a gente diz norma, não necessariamente uma lei. Às vezes um costume novo surge nas relações humanas e a lei ela está permitindo que essa relação ocorra, humana e social. Então a gente precisa alterar a lei. Muitas vezes a gente precisa alterar a própria Constituição. E nesse caso, ela precisa ser interpretada pelo STF. Um caso recente é o casamento homoafetivo, em que a lei diz, na Constituição, o casamento é a figura entre a união entre um homem e uma mulher. E aí o STF interpretou a figura entre homem e uma mulher para duas pessoas. Então nesse caso, a lei ela atendeu a uma demanda social de que homens e homens ou mulheres e mulheres, de acordo com o gênero escolhido, possam se relacionar e casarem e ter os direitos de um casamento como qualquer outro. Sendo assim, como nós dissemos, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. É a partir dela que todo o resto acontece. E como leis maiores, depois da Constituição nós temos as emendas constitucionais e as leis complementares. Abaixo delas, nós temos as leis ordinárias e as leis delegadas. E mais ainda, para baixo, nós temos as medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Note que a Constituição ela está acima de tudo. Nenhuma lei para baixo pode alterar qualquer questão relativa à Constituição. Mas nenhuma lei, por exemplo, uma medida provisória, pode contrariar uma lei delegada ou uma lei ordinária, e nem tampouco uma lei complementar. E assim também uma resolução. Então essa hierarquia obedece a uma ordem de comando. A Constituição Federal traz as leis básicas do país, os direitos e deveres mais elementares e mais que precisam de maior garantia da sociedade. Por sua vez, as emendas constitucionais é uma lei que altera a própria Constituição. Importante essa questão, que quanto mais rígida é a lei, quanto mais direitos ela tem, mais importantes para a sociedade, mais difícil você é mudar. Então, para se criar uma Constituição, tem que se fazer uma verdadeira revolução no país. Uma emenda constitucional, por sua vez, precisa da maioria dos legisladores presentes numa votação dupla. É um procedimento bem complexo para você alterar uma questão na Constituição. Então, uma emenda constitucional, ela é quase a Constituição, porque na verdade ela altera a Constituição. Já as leis complementares são leis, como o nome já diz,
complementam a Constituição. São leis em que a Constituição mesmo diz: lei complementar virá para resolver esta lacuna que a Constituição deixa. Então são coisas que estão ali complementando o ordenamento da própria Constituição, só que numa lei à parte, para não ficar tão longo o título, o texto, né, que é chamado texto da Constituição. Já as leis ordinárias tratam de assuntos de extrema importância, mas que não estão mais coligados diretamente com a Constituição. São os temas que nós temos que lidar, por exemplo, no dia a dia, como é o Código Civil, é o Código Penal, Código de Trânsito e leis afins. São leis ordinárias, que são submetidas às leis complementares e à Constituição. Já as leis delegadas são leis em que o Poder Executivo cria, que por origem quem tinha que fazer era o Congresso, ou seja, os senadores, deputados, mas dão ao Poder Executivo o direito de fazer certas leis, por algo ser mais rápido, mais ágil, por uma questão técnica, muitas vezes por questão de ministérios. Como alguns exemplos, nós temos as duas leis delegadas aqui. Existem diversas outras, mas aqui é só um exemplo. A Lei 13, de 27 de agosto de 1992, que foi criada na ocasião para tratar de gratificação de atividade para os servidores civis do Poder Executivo. Já a Lei 9, de 11 de outubro de 1962, ela foi criada para reorganizar o Ministério da Agricultura. Já as medidas provisórias são medidas de urgência feitas pelo Poder Executivo, o Presidente da República, por exemplo. E no caso, ele faz quando algo é muito urgente, que não dá tempo de fazer um projeto de lei, uma lei passar pela Câmara, pelo Senado e voltar para ser sancionada, para você entrar em vigor imediatamente. Mas tem um porém. Existe um limite de poder que pode ser criado dentro de uma medida provisória. A lei determina isso. São questões específicas, excepcionais, de calamidade, de urgência. Salvo isso, é obrigado a ser feito todo o trabalho por lei comum e aguardar o trâmite. Então são questões de urgência, de importância, de comoção nacional. A lei traz para a gente quais são as questões que podem ser convertidas em medida provisória. Como é um assunto que vai muito longe e para a gente interessa apenas saber mais ou menos a origem das questões, não vamos entrar nesse mérito, mas é bom você saber. É uma lei criada em caráter de urgência, que tem validade temporária. E para que ela se torne permanente, ela tem que ser votada pelos deputados e senadores. Então ela deixa de ser provisória para se tornar uma lei permanente. Já os decretos legislativos, por sua vez, são normas que regulam matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo. São questões geralmente internas da Câmara, dos deputados, dos vereadores e coisas do tipo. Alguns exemplos. A norma que julga as contas do Presidente da República. Todo ano, o Presidente da República presta as contas. E essas contas que ele presta, cabe ao Congresso, através de decreto legislativo, analisar se elas estão dentro dos parâmetros estabelecidos previamente. Outra, norma que resolve definitivamente sobre tratados e acordos internacionais. Então, quando há normas que tratam deste assunto, são feitas por meio de decretos legislativos. E as resoluções? São as leis menores, destinadas a assuntos de caráter político, processual, administrativo, que produzem efeitos somente internos, no órgão que cria ela mesma, né? Mas não são apenas governo e questões assim. Órgãos ligados ao governo também criam essas resoluções. Vou dar exemplo, a resolução da CVM 35 são normas de procedimento de intermediação de operação realizada com valores imobiliários. Bom, CVM significa Comissão de Valores Imobiliários. É o órgão que controla, por exemplo, investimentos da Bolsa. Tá? Já o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele tem essa resolução 991 aqui, que diz que é o quê? É a consolidação das normas sobre o procedimento para aplicar multas no Código de Trânsito. Veja que cada órgão tem um poder específico para fazer leis. Quando não se fala em órgão, fala-se em forma como a lei é criada, quantidade de pessoas de cada caso, quórum que a gente fala, né? Então, por exemplo, no caso de uma lei ordinária, é um quórum específico, que é menor que o de uma lei complementar, e também é menor o procedimento que a Constituição Federal, para você alterá-la através de emenda. Então, todas as alterações da lei devem ocorrer por meio de um trâmite específico, senão essa lei é nula, porque ela não passou pelas formalidades necessárias para que seja criada. Fica aqui uma dica, nenhuma lei é perfeita, muitas leis têm erros de grafia, erros de norma, artigos confusos, por isso mesmo que existe a necessidade de um trabalho árduo de nós advogados, de interpretar, entender o que o legislador queria dizer com aquele artigo, com aquele texto. Por isso que muitas leis acabam passando por comissões, ficam esses projetos rodando, tramitando para que a sociedade possa alterar, conversar sobre isso, debates, com o objetivo de aprimorar o quanto mais for possível cada lei. Né? Veja que na própria Constituição nós temos artigos que nós não temos nem noção, certo, hoje, de qual razão esses artigos estão ali. Poderiam ser normas secundárias que não constitucionais. Nós temos um artigo, por exemplo,
artigo 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Se nós estamos diante de uma lei chamada Constituição Federal, que a discussão é justamente da estrutura da justiça, estrutura política administrativa do país, leis básicas, leis mínimas, as normas que são segurança, são direitos indisponíveis de cada um da sociedade. Tem sentido você dizer que um colégio específico fica na órbita federal? Precisa estar na Constituição isso? Pois é, parece-me propriedade. Mas tá lá, ninguém tira e tem as razões de ser. Curiosidades à parte, é para você perceber que às vezes dentro da lei é 100% perfeito. Por isso que o judiciário precisa tanto interagir para administrar as questões que ocorrem lei a lei. Vamos juntos então analisar este artigo. Ele é bem longo, eu não vou ver ele inteiro, mas detalhes para que vocês entendam o que estamos falando. Este é o artigo 5º da Constituição, enorme artigo 5º. Mas vamos ao que interessa. Toda lei tem lá sua estrutura, títulos, capítulos, nós vamos ver depois. O que nos interessa nesse momento é a partir daqui, olha, artigo 5º. Então, quando nós falamos artigo, do 1º até o 10º, nós falamos artigo 1º, 2º, depois vira artigo 11, artigo 30, mas do 1º ao 10º a gente lê artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, ok? Então, o artigo 5º, ele traz essa mensagem inicial no seu cabeçalho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Este cabeçalho nós chamamos de caput, é um termo latim. Caput, vem de cabeça, C-A-P de pato, U-T de tatu. Caput. E aí nós temos aqui, olha, primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Este primeiro aqui é chamado de inciso. Então, se eu quero chegar aqui, veja que é igual ler a Bíblia, né? Perceba que ler um artigo é muito semelhante a ler a Bíblia. A gente fala Mateus 30, 40. Aí você vai lá, Mateus 30, 40. Você vai do mais para o menos e chega no versículo que você quer. Então nós fazemos a mesma coisa na lei, só que como a lei tem uma outra estrutura, as nomenclaturas e a forma de chegar em cada ponto varia conforme a lei que nós estamos dizendo. Então vamos voltar a esse artigo 5º, vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo aqui. Para eu chegar aqui numa estrutura, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termos dessa Constituição, eu diria artigo 5º, inciso 1º. Se eu paro aqui só no cabeçalho, só quero trazer essa informação para quem vai ler, eu digo artigo 5º, caput. Porque se eu falo artigo 5º, a pessoa vai correr por todo o artigo. O artigo 5º é o conjunto de todas as normas contidas neste artigo. E olha como ele é extenso. Nos interessa a seguinte informação. Artigo 5º, caput. Artigo 5º, inciso 1º. Então eu não vou ler o caput, eu venho para cá. Posso dizer artigo 5º, caput e seus incisos, ou inciso 1º, 1º e 2º, aí eu venho para cá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E assim vai os incisos. Nós temos também o que chamamos de parágrafos e alíneas. O artigo 5º, ele coloca as alíneas logo depois dos incisos. Então veja, neste inciso 28, são assegurados nos termos da lei a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Este A e este B são alíneas. Mas o artigo 5º ele pula outra linha, ele pula aqui neste momento uma dessas estruturas de ordem que estão acima dos incisos. Vamos então olhar no artigo 3º, ele também não tem. O 2º também não tem. O 1º também não tem. Mas se nós procurarmos aqui, nós vamos encontrar o que eu quero dizer que são parágrafos. Veja o artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Deixa claro que nesse momento, pessoal, não nos interessa o conteúdo do texto. Eu estou lendo, mas não nos interessa saber aqui nesse momento isto ou isto. Apenas de que isto aqui é o caput, este é o número do artigo, isto aqui é um parágrafo. É isso que eu estava querendo que a gente falasse. Então a ordem é caput, parágrafo,
Daí nós temos incisos e aquelas letras A, B são alíneas, ok? E temos uma situação curiosa, que é o parágrafo único, aplicado quando só tem um parágrafo, não tem primeiro, segundo, só tem um parágrafo ali no caput ou dentro de um inciso, por exemplo, como é o caso aqui. Então nós dizemos parágrafo único, como está aqui. São asseguradas categorias de trabalho doméstico, os direitos previstos, enfim. E aqui está parágrafo único. Note uma curiosidade, no site do Planalto, acho que no Senado também, quando você pesquisa uma lei, ele traz a redação de onde veio a alteração, quando a lei foi alterada. Olha só, esse parágrafo único foi alterado ou inserido com a Emenda Constitucional número 72. Lembra que nós falamos que a Emenda Constitucional é a única forma de você alterar a Constituição? Pois em 2003 foi feita essa Emenda Constitucional número 72 que alterou esse parágrafo único. Provavelmente alterou outras coisas também, mas de certo, aqui sabemos que esse parágrafo foi alterado por aqui. A mesma coisa é a questão da proibição do trabalho noturno. Aqui, no inciso 33, a redação foi feita ou alterada na Emenda Constitucional 20, de 98. Note que, igual a Bíblia, nós podemos seguir artigos e encontrar ali o ponto que a gente quer. Mas é mais importante saber que a estrutura é justamente essa. Artigo pelo número, falamos de todo o conteúdo dele. Caput é só o cabeçalho. Parágrafo é quando tem aquele símbolo do parágrafo. Incisos são pelos números romanos, algarismos romanos, I, 2 Is, 3 Is e assim vai. E a linha são letras minúsculas, A, B, C, D. Muito importante essa estrutura para que a gente possa compreender e encontrar de forma correta o que nós estamos procurando dentro de uma lei. E também indicar para os demais que vão ler do que estamos falando. Quando estamos falando que a respeito de a linha específica, do inciso específico, do parágrafo tal, do artigo tal, a pessoa chega diretamente no texto e sabe em que contexto está. Porque estamos falando de um inciso, significa que o caput nos remete a alguma informação. Então, obviamente, que a pessoa que vai estudar aquele inciso vai se preocupar em entender qual é o caput. Muito mais, qual é o capítulo e qual lei, e assim por diante. Depois eu vou mostrar para vocês, na sequência, como é que a gente fala de qual lei, artigo, como é que a gente cita isso no meio de um texto. A título de curiosidade, eu trago aqui nesse momento conteúdo que eu explico deste assunto do próprio livro que está na descrição desse vídeo, aliás, de todos os vídeos. A página 23 traz exatamente esses dois exemplos. Veja que nós temos o caput, o artigo, o número dele, cabeça do artigo, parágrafo, que complementa o artigo, o assunto correlato do caput. O inciso são para itens ou complementos do parágrafo, e a linha são subitens do inciso. Mas veja que interessante, por vezes o legislador ele usa de forma equivocada essa estrutura. Então ele coloca o artigo e depois incisos, quando deveriam ser parágrafos. E às vezes ele coloca parágrafos e alíneas, ou incisos, parágrafos, ele mistura essa estrutura. Essa imprecisão muitas vezes confunde o leitor. Mas como nós temos o interesse de entender o que a norma quer dizer, a gente simplesmente ignora essas imprecisões, porque na verdade são apenas coordenadas como GPS. A gente chega até o texto de lei que nos interessa da forma equivocada também. Mas a estrutura correta seria essa que nós estamos apresentando mesmo. Por isso que é importante você que está aqui acompanhando a gente saber a forma certa para se um dia pegar uma lei e saber, opa, aqui é uma impropriedade do legislador. Um exemplo aqui interessante que vamos apresentar também está no livro, na página 23. Um exemplo real, tá? É o artigo 12 da Constituição Federal. Veja, artigo 12, já não falo mais 12º, falo 12. São brasileiros, 2 pontos. Então, estes são brasileiros é o nosso caput. Aí, ó, 1. Natos, inciso A. Nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do país. A linha A. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, enfim. Parágrafo. Então perceba que nós temos aqui nesse artigo caput. Se eu falar só artigo 12, eu estou falando do artigo inteiro. Caput é só palavras são brasileiros. Natos é um inciso. Aqui é a linha. Parágrafo. Simples. Então se eu disser assim, eu quero saber o conteúdo do parágrafo 1º do artigo 12º, ou melhor. E se eu disser assim, eu quero saber o conteúdo do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição? A resposta seria: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, enfim, e a continuidade. Se eu disser, eu quero o caput do artigo 12, dirão, são brasileiros. Se eu disser, eu quero a linha A do inciso 1 do artigo 12 da Constituição, você vai dizer, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Se eu disser apenas inciso 1º, natos. Caput são brasileiros. Se eu disser artigo 12, você vai ler todo o conteúdo. Percebe que não tem segredo, né? Mas é bom a gente sempre explicar, porque se a gente não explica,
e aí começa a falar sobre isso lá na frente, quando a gente começar a ler lei e eu disser, olha o parágrafo 3º da lei tal, do artigo tal, da lei tal, e eu tiver que voltar e mostrar o que é o artigo, veja que aí complica muito. Não são artigos, questões técnicas assim demais, não é juridiquês, a gente não quer complicar, mas é importante você entender como é que a gente vai ler qualquer lei que a gente vai discutir aqui no curso, tá bom? Uma informação importante. Todas as leis do Brasil são subordinadas à Constituição Federal. Pode haver qualquer impropriedade de leis que a Justiça vai resolver fácil, ou não, mas vai resolver. Mas nada pode contrariar a Constituição. Nem mesmo o Judiciário pode contrariar a Constituição. Nada pode contrariar a nossa Constituição. Nenhuma lei pode. Ela é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior. Ela dita as regras do nosso país. A estrutura jurídica social do nosso país está cravada e grampeada, carimbada na nossa Constituição. Para alterar qualquer questão dela, é preciso que se seja feita um projeto de lei, uma emenda constitucional extremamente rígida para você alterar. São votações extremamente complicadas de passar, exige um esforço muito grande e uma necessidade muito grande de se alterar qualquer texto da lei. Então veja que as demais leis são mais fáceis de serem alteradas, mas a Constituição é mais complexa. E aí, está gostando do curso? Eu estou adorando fazer. Eu espero que você esteja sentindo esse carinho todo e você possa aproveitar desse conteúdo para você, para sua vida, para sua empresa, para o seu negócio. Olha, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Então, escreve aqui nos comentários o que você está achando, escreve perguntas, ou se você achar que é algo mais complexo, manda um e-mail. Vai ser um prazer responder todos que vocês mandarem. Eu faço questão de ver um a um pessoalmente e responder um a um. O importante é não ficar dúvida nenhuma, é você adquirir esse conhecimento e aplicar na prática. Se você, por alguma razão, perceber em algum momento do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua empresa, que ocorreu alguma coisa e você conseguiu aproveitar o que eu disse e usou na prática, deixa no comentário aqui, eu vou ficar muito feliz de saber, porque o importante é isso, esse curso é para isso, é para ajudar vocês a compreender melhor os direitos, compreender as leis, entender o que está acontecendo. Eu vou trazer depois outros vídeos de notícias, vídeos com outras questões que são de interesse nesse assunto, para que a gente não fique só em aulas, né? Essa playlist é do curso de Direito para não advogados, é para microempreendedores. Mas eu vou deixar depois notícias, relatos relacionados a esse assunto, que ficam dentro desse assunto mesmo, mas que não são o curso em si. São questões interessantes, que é bom a gente saber do dia a dia, que pode ajudar a gente no nosso negócio. E fique ligado, logo logo sai uma cartilha com as principais questões que mais aparecem nas pequenas empresas. Assim você vai poder dar uma olhada nesse material, que ele é mais breve que o livro, tirar dúvidas ou até mesmo implantar facilmente na sua empresa. Eu espero que esteja gostando, eu estou aqui à disposição. Deixa um like aí pra gente, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos que tem empresa, que pode precisar, ou das pessoas que você acha que é interessante conhecer esse material. Ajuda a gente, que a gente vai gravar toda semana assim, vídeos com novidades, além do curso, e interagindo com aquilo que vocês acharem interessante. Tem alguma sugestão? Manda que eu vou ouvir, eu não me incomodo não, pelo contrário, fico feliz. Toda interação muito bem-vinda, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Um abraço, hein? Tchau!